Olá, amigos das artes marciais, estou de volta. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida e a história de Ip Man. Ele foi um dos principais professores de Bruce Lee e Ip Man era mestre no estilo Kung Fu Wing Chun. O Wing Chun é um sistema de luta surgido no sul da China que se distingue pela economia de movimentos, sendo o sistema de defesa pessoal simples e eficiente. Descarta todo movimento acrobático. É uma arte marcial singular, desenvolvida para permitir que qualquer tipo de pessoa, independente de tamanho, força, sexo, possa então se defender de agressores maiores e mais fortes. Embora muitos mestres oficiais do Wing Chun, espalhados então por todo o mundo, trabalharem para o crescimento deste estilo, sua grande popularidade no ocidente veio a partir de seu praticante mais famoso, Bruce Lee, discípulo então de Ip Man. Ip teve uma grande relevância na história do Kung Fu. Ele nasceu no dia 1º de outubro de 1893, na província Foshan, Guangdong, China. Ele é o terceiro filho de 4 irmãos. Sua infância não foi tão severa. Sua família era rica e bem estruturada, e ele estudou em uma escola tradicional chinesa. Começou a treinar o Wing Chun então aos 11 anos, com o mestre Xiao Shu, se tornando o 16º e último aluno. Ele treinou Ip Man por 3 anos, até sofrer um derrame em 1909. Após o derrame, seu mestre então parou de treinar e Ip ficou treinando com um dos alunos mais velhos de Xian, o Ng Chung Sok. Foi com ele que Ip Man então aprendeu o restante de suas técnicas e habilidades. Após a morte do mestre Xiao Shu, 3 anos depois, então Ip Man mudou-se para Hong Kong e frequentou uma escola para famílias ricas e estrangeiras que moravam na cidade. Ip era muito habilidoso no Wing Chun e sempre estava envolvido em brigas com colegas de escolas. Vale lembrar que na época era comum as brigas. Depois de uns 6 meses que ele estava em Hong Kong, um dos seus colegas de classe, o Lai, falou para Ip que o amigo de seu pai lutava Kung Fu e queria uma luta então amigável com ele. E Ip aceitou o desafio, pois na época Ip achava que ninguém poderia derrotá-lo. Uma vez que Ip derrotava muito fácil seus colegas devido à sua habilidade. Mas Ip acabou perdendo a luta para Leung Bik, e Ip ficou inconformado com a rapidez que foi derrotado e o desafiou para mais um novo duelo e acabou perdendo novamente. Depois dessa luta, bem desanimado com a derrota, e também parou de falar que sabia Kung Fu. Mas seu amigo falou que Leung Bik perguntou por ele após a luta, mas Ip Man estava com vergonha de voltar. Ip acabou treinando então com Leung Bik até ele falecer em 1911. Já em 1917, Ip Man voltou a Foshan. Ele tinha 24 anos e se tornou policial. Apesar de não ter uma escola de artes marciais, ele ensinou Wing Chun para vários policiais, amigos e familiares. Segundo Ip, um de seus melhores alunos foi Choi. Ele era o melhor deles, mas acabou parando de praticar para se dedicar ao comércio. Ip casou-se com Cheong Wing Sing. Eles tiveram 4 filhos. Ip participou também da Segunda Guerra Sino-Japonesa e retornou a Foshan depois da guerra. Em 1949, Ip começou a treinar seu filho Ip Ching. E no mesmo ano, mestre Ip, sua esposa e sua filha mais velha chegaram então em Hong Kong através de Macau, após o Partido Comunista Chinês vencer a Guerra Civil, uma vez que Ip era policial do partido da oposição. Sua esposa e filha chegaram a voltar a Foshan para resgatar suas identidades, mas a fronteira entre China e Hong Kong foi fechada e eles foram separados para sempre. Ip resolveu então abrir uma escola de Wing Chun em Hong Kong. No início não foi muito bem, seus alunos ficavam alguns meses e saíam.
Ele chegou a se mudar algumas vezes, mas com o tempo alguns alunos foram se graduando em Wing-Chun, abriram suas próprias escolas e acabaram duelando com outros artistas marciais. E é claro, as vitórias aumentaram então a fama de Ip Man. Em 1955, Ip conhece uma moça com quem manteve um relacionamento e teve um filho, Ip Sui-Wai. Como ele não havia se separado de sua esposa, a moça então era sua amante. Sua esposa legítima faleceu em 1960 em decorrência de um tumor. Sua amante faleceu em 1968. Em 1967, surgiu então a Associação Atlética de Wing Chun, feita por Ip e seus alunos, com o objetivo de ajudar Ip Man a enfrentar as dificuldades financeiras, pois, segundo relatos, Ip havia se endividado pelo seu vício em ópio. Na época, tomar cerveja era muito normal e Ip fazia muito uso de cerveja diariamente. Foi por volta, então, do ano 1953 que Ip conheceu este que viria a ser seu ilustre discípulo, Bruce Lee. Na época, Bruce Lee tinha, então, 13 anos e Ip tinha 60 anos. E assim, então, os dois criaram um vínculo muito grande, onde Ip Man passou todas as técnicas que aprendeu durante sua vida para Bruce Lee. Ip Man é sem dúvida um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. O chinês acabou então herdando um pouco da fama de seu mais notável aluno, a lenda Bruce Lee. Mas a história de Ip vai muito mais além do astro dos filmes de lutas. O mestre Ip vem de umas linhagens mais antigas das artes marciais. Ele, aos 13 anos, foi então aluno de Xiao Enshu, um dos maiores estudiosos do Wing Chun, um estilo de Kung Fu praticado no sul da China. Shan também era doutor em medicina chinesa e treinou o exército de seu país. Outra curiosidade do mestre Ip era seu segundo emprego como um carro forte humano, além de carregar grandes quantidades de moedas pela força. Nenhum ladrão ousava roubar o lutador, e Ip, após treinar com Shan, acabou então se mudando para Hong Kong com a ajuda de um parente. Seus alunos estavam vencendo diversos campeonatos de Kung Fu, e isto ajudou a restabelecer sua fama como grande professor. Foi então em 1953, com apenas 13 anos, Bruce Lee começou a treinar com Ip. Ele era considerado um dos alunos mais aplicados e inteligentes. Bruce Lee não só foi responsável pela fama do mestre, mas também a estrela do cinema espalhou pelo mundo um dos métodos mais eficazes e didáticos de como ensinar Kung Fu ou Wing Chun. Bruce Lee acabou visitando seu mestre pouco antes de sua morte. Ip Man faleceu então em 1972, 7 meses antes da morte de seu mais notório discípulo, Bruce Lee. O mestre se foi com 79 anos, vítima então de um tumor. Sua história ficou popular com uma série de filmes que foram lançados a partir de 2008. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Saudações, até o próximo, eu voltarei.